para ser igreja peregrina. Aleluia. O Senhor nos enviou. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, e na força do Espírito do Senhor nosso Deus, vamos anunciar o Evangelho pelo mundo afora. Que a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçamos ao dono da messe que envie trabalhadores para a messe. Gente na força do Espírito do Senhor, com os dons do Espírito Santo, para proclamar o Evangelho pelo mundo afora, para que todas as pessoas se renovem e estejam com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração, e permaneçam em unidade, em fraternidade, progredindo sempre mais e mais a Deus. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. 11º domingo do tempo comum. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. O Senhor viu as ovelhas viu as pessoas abatidas como ovelhas sem pastor, e enviou os apóstolos em missão. E hoje está enviando todos nós. Somos batizados e enviados. Na primeira leitura, lá do Pentateuco, do livro do Êxodo, conclui argumentando: e vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Façamos a vontade de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, que somos o povo sacerdotal, pelo santo batismo, estejamos em unidade e em fraternidade, que somos o povo sacerdotal, e em Cristo todos nós vamos se santificando sempre mais e mais em Cristo. Façamos a vontade de Deus, que somos o reino de sacerdotes e uma nação santa. Que todas as nações sejam um reino de sacerdotes e uma nação santa. Tenham a ética como a ética de Deus, o coração segundo o coração de Deus. E respondendo à primeira leitura do livro do Êxodo,
Nós somos o seu povo e seu rebanho. No salmo de louvor, meus irmãos e minhas irmãs, no Salmo 99, um salmo de louvor ao Senhor, para que todos aclamem ao Senhor, deem graças ao Senhor e cantem alegres e fervorosos, que todos nós somos o povo sacerdotal, como está narrando lá na primeira leitura do livro do Êxodo, a nação santa. E nós somos o povo do Senhor e o rebanho do Senhor, que há um só rebanho há um só pastor e um só rebanho. E na segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, vemos que a pedagogia fundamental desta leitura é que Cristo Senhor entregou a sua vida por todos nós, morreu por todos nós. E ele morreu por todos nós, para que todos nós se santifiquemos nele, que todos os seres humanos façam a vontade de Deus, que todos amem, vivam sem nada antepor ao amor de Cristo, que nós somos o seu povo e seu rebanho, e vamos gloriar-se em Deus por nosso Senhor, que ele é o Senhor dos senhores e que todos nós recebemos a reconciliação. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelota, e Judas, o Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graças deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Evangelho deste domingo, dia 18 de junho, a pedagogia fundamental é enviar operários para a messe do Senhor, para que todos os operários anunciem o Evangelho pelo mundo afora e curem os doentes e ressuscitem os mortos. É agir em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que, como vimos lá na primeira leitura, somos o povo, o reino de sacerdotes, a nação santa. É fazer a vontade de Deus. E no Evangelho, segundo Mateus, Jesus viu as multidões e compadeceu-se delas. E essas multidões que Jesus viu se compadeceu-se delas, nós estamos vendo essas multidões na realidade em nossa sociedade e Jesus está vendo todas essas multidões, tanta gente abatidas, cansadas, fadigadas.
mas que todos venham e permaneçam em Cristo, como nós vimos no Evangelho da Solenidade do Sagrado Coração de Jesus anteontem, ele chamando para todos ir até ele, que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Venham todos e permaneçam em Cristo e aprendam dele, que é manso e humilde de coração. E ele viu tanta gente e compadeceu-se dessa gente. E essa gente é toda a nossa sociedade. Venham todos e permaneçam em Cristo. Que ele viu as pessoas abatidas como ovelhas sem pastor, precisando de evangelização, precisando de gente para conversar. E em nosso cotidiano, tanta gente que estão abatidas, tanta gente precisando de consolo, precisando de conversa. Vamos sair anunciando o Evangelho, fazendo novas amizades, conhecendo novas pessoas e consolando as pessoas que estão em dificuldades, curando as pessoas que estão doentes interiormente. Vamos sair agindo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que somos batizados e enviados, e Ele envia a todos nós em missão. Que a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Que todos os seres humanos perseverem, vivam o seu batismo, que somos o povo sacerdotal, a nação santa, e saiam anunciando o Evangelho. Que na boa notícia de hoje, deste domingo, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus viu as multidões e compadeceu-se delas, que eram como ovelhas sem pastor. E lá pediu trabalhadores para a messe, e chamou os 12 discípulos, e deu-lhes poder e autoridade para expulsarem os espíritos maus e curarem todo tipo de doença e enfermidade. Meus irmãos e minhas irmãs, a pedagogia fundamental hoje é visitar os enfermos nos hospitais, visitar os enfermos em suas casas, orar em nome do nosso Senhor Jesus Cristo para que esses enfermos sejam curados. E orar para aquelas pessoas que estão em dificuldades e expulsar os espíritos maus. É orar em nome do nosso Senhor Jesus Cristo para que todas as pessoas sejam libertas. Tanta gente precisando de libertação, e Cristo Senhor é a verdade e somente Ele liberta. E Ele envia a todos nós como enviou os apóstolos em missão com poder e autoridade, e está enviando todos nós, como Ele enviou Pedro e André. Chamou os discípulos e enviou em missão e concedeu a cada um o nome. Pedro e André, 2 irmãos biológicos. Depois Tiago, o filho de Zebedeu, e João, mais 2 irmãos biológicos. Filipe e Bartolomeu, aquele que se chamava Natanael. E depois Tomé e Mateus. Tomé, aquele que viu o Senhor ressuscitado e acreditou e disse: meu Senhor e meu Deus. Tomé proclamou à humanidade a divindade do Senhor. E depois Mateus, que era o cobrador de impostos, que se chamava Levi. O Senhor viu Levi e chamou: segue-me. Imediatamente Levi deixou tudo e seguiu o Senhor. E hoje o Senhor enviando Mateus para proclamar a copiosa redenção e curar todos os tipos de doenças e enfermidades das pessoas. E depois Tiago menor, o filho de Alfeu, e Tadeu. E depois Simão,
Simão, o companheiro, depois Simão e também o Zelota, e Judas o Iscariotes, aquele que era apegado às coisas materiais, não buscava verdadeiramente a Deus e traiu o Cristo Senhor. E depois desesperou da misericórdia de Deus. Era apegado às coisas materiais. Não buscava as coisas do alto, não buscava verdadeiramente a Deus. E por fim, o Senhor enviou estes 12 apóstolos com as seguintes recomendações. E essas recomendações o Senhor envia todos nós para ir anunciar a boa notícia onde tem gente que precisa de consolo, que precisa de cura, que precisa de evangelização. Aqui na literatura, meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor argumenta: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. A lógica é para todos nós ir estar consolando as pessoas que precisam ser consoladas, levar a concórdia onde tem discórdia, levar a paz onde tem desunião, para que todos se convertam e estejam em unidade e em fraternidade. E sair antes e diante das ovelhas perdidas da casa de Israel. Temos que ser uma igreja em saída, ir na casa das pessoas levando o evangelho. É fazer novas amizades, meus irmãos e minhas irmãs, e levar o evangelho para essas pessoas que estamos fazendo novas amizades e anunciar que o reino de Deus está próximo, que o reino de Deus está ali, está aqui. O reino de Deus está em nós. É o reino de justiça e de amor. E curar os enfermos, visitar os enfermos, orar em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e ressuscitar os mortos, que tantos meus irmãos e minhas irmãs que estão vivos fisicamente, mas estão mortos interiormente, e temos que ir até essas pessoas para ressuscitar essas pessoas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e curar os leprosos, que tanta gente que são leprosos interiormente, e precisamos curar esses leprosos. Agimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que somos o povo sacerdotal, como nós vimos lá, concluindo a primeira leitura. E expulsar os espíritos malignos, expulsar os demônios, é estar agindo com força em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, rezar como nosso Senhor Jesus Cristo, proclamar o Evangelho e ser forte na fé e perseverar e rezar, agir em nome do nosso Senhor Jesus Cristo com força, para que todos os seres humanos vivam sem nada antepor ao amor de Cristo e orem com fé e anunciem o Evangelho com fé e progridam sempre mais e mais a Deus. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha docíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, aperte o coração de cada ser humano e faça semelhante ao vosso Filho Jesus. Ó minha docíssima esperança, que pelo vosso imaculado coração
que todos os seres humanos sejam consagrados ao vosso doce coração imaculado e tenham um coração semelhante ao do vosso Filho e ao vosso. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido abandonado por vós, quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro e implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo da Virgem Maria, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro, e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor, que pela copiosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz domingo, bom e delicioso almoço, que tudo seja renovado em Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Senhora